Nunca uma mudança externa vai resolver uma dor da tua alma. Tu vai mexer no externo, vai dar uma mudadinha, mas só vai deslocar a dor para outro lugar e só a mudança interna traz. Murilo Gun é um inquieto por natureza. Foi um dos pioneiros na internet no Brasil, premiado 2 vezes pelo IBEST antes dos 18 anos. Foi empresário de tecnologia por uma década até decidir se reinventar. É uma visão de mundo que eu tinha. Ser hard é um indicador que está no caminho certo. Empreender é hard work. Então se tá hard é porque tá ótimo. E se, não tô dizendo que é, mas e se considera a possibilidade de leveza for um indicador? Tornou-se um dos precursores da comédia stand-up no Brasil, com turnês nacionais, especiais em TV e um show na Netflix. Eu tive que aprender a fazer piada, que é um negócio mais difícil até do que uma aula, porque a piada, o KPI tá na hora. O KPI é risada ou não risada. Não tem isso de não rio, mas foi legal. Tem que rir, senão não tem piada. Mas, de novo, se reinventou. Estudou futurismo na Singularity University, no Vale do Silício, e fundou a Keep Learning School, onde ensinou criatividade para mais de 500 mil de pessoas. Então foi um momento em que eu fui assim muito picado por uma coisa assim de competição, um fetiche assim de capa da pequenas empresas e grandes negócios. Ai, o artista que virou um mega empresário. No auge do sucesso, enfrentou a própria implosão. Fechou a empresa, mergulhou no autoconhecimento e descobriu algo que mudou tudo: o caminho de menor resistência. Eu andava em ambientes, masterminds que eu participava, e eu me via na obrigação de ter que chegar lá e apresentar uma coisa mirabolante que eu fiz, senão eu sou um bosta. Essa coisa do tem que, movido totalmente pelo externo. E aí, uma hora começou a bagunçar, né? Foi o auge da minha implosão interna. E se for a vida comunicando que não é por aqui, que existe um caminho de menor resistência? E se a vida for designed to be... E se tivesse caminho, a lei do mínimo esforço, o caminho de menos resistência? Hoje, Murilo vive para comunicar o invisível. Em retiros, palestras e experiências, unindo espiritualidade, leveza, lucidez e profundidade, ele não vende mais fórmulas. Ele convida a escuta do que sussurra. Como é que você traduz a resistência para uma pessoa que ainda não passou por esse processo que você passou e que está sofrendo? Às vezes não consegue entender, então culpa tudo e todos. Como é que a gente fala isso para as pessoas? Murilo, você é um cara que se transformou muitas vezes, cara. Eu te conheci na época do stand-up comedy. Quantas profissões você já teve, cara? Começou como empreendedor, na verdade. Eu tive uma primeira profissão que não tinha esse nome, mas na época seria um blogueiro, né? Que foi no começo da internet, né? Anos 90 ainda. Eu tinha um site que eu atualizava e tinha conteúdos e tal. Então, webmaster. Eu era webmaster. Era o termo que eu usava. Então, coisa meio amadora assim, mas que já tinha receita, né? Era um negóciozinho, eu com 14 anos. E depois tive uma fase mais empresário, tecnologia mesmo, aí produtora de sites, de intranet, de software e tal, que chegou a ter investimento. Então teve uma fase assim, quase 10 anos, empresário, tecnologia no Recife, né? Que é o webmaster mais organizado, né? E aí depois veio a comédia, aí veio a mudança radical, né? Aí veio uma coisa artista e tal, e a comédia, e depois da comédia veio... Comédia durou quanto tempo? A comédia durou uns 7, 8 anos, dedicação só a ela, assim. Cara, 8 anos os ciclos... Pois é, que louco, aí foram. E depois veio um ciclo de voltar também a uma coisa mais empresário, ligada à educação, que foi os cursos online. Da criatividade, os cursos online. Que foi uma explosão. Sim, foi uma explosão. Foi uma explosão. E uma explosão externa de sucesso, também uma explosão interna de barulhos também, né? Porque no auge da minha explosão externa de sucesso, de reconhecimento e de grana, foi o auge da minha implosão interna também.
era um ambiente, quando você entra nesse ambiente, você entra num mercado que estava nascendo, um mundo de infoprodutos assim, e que era um negócio muito intenso em dinheiro, né? Acho que o chamariz desse mercado, que eu sei que não foi o seu motivo de ida para esse universo, mas o chamariz é o 6 em 7, né? Era isso, era dinheiro, né? Deixa eu te interromper rapidinho para um recado. Você sabe que eu passei anos da minha vida treinando como um atleta de natação de alto rendimento e foi ali que eu aprendi na prática que suplementação não é detalhe, é necessidade. Não adianta treinar pesado se o corpo não tem o que precisa para recuperar e evoluir. Por isso eu não abro mão da probiótica. Proteína, creatina, pré-treino, barrinhas, tudo que eu uso vem daqui. Porque resultado não é sobre o que você faz no treino, é sobre o que você faz o dia inteiro. Vai lá em probiotica.com.br, usa o meu cupom TOLEDO para você conseguir um desconto. Pronto, pausa encerrada, agora de volta para o episódio. E era dinheiro com um indicador faturamento bruto. Verdade. O que é bem estranho, né? Pois é, exatamente. Então é dinheiro assim, mas sempre faturamento bruto. Então era interessante, né? Um mercado em que a conversa, a comunicação era só sobre o bruto. E isso não é a última linha, né? Então, não é a última linha. Confundia muito, né? Então, tinha pessoas em busca de bater o novo recorde do bruto, mas e a margem? E o resto, como é que tava? Então, foi um momento em que eu fui, assim, muito picado, assim, por uma coisa, assim, de competição, de um fetiche, assim, de capa da pequenas empresas e grandes negócios, assim. Fetiche, assim, de... Ai, o artista que virou um mega empresário. Tinha esse fetiche, assim, né? E que isso, por trás desse fetiche, por exemplo, de capa de uma revista, existia muita coisa por trás, né, disso, né? Então... Mas você descobriu essas descobertas, foram naquele período ou naquele período foi só o caos? Não, depois que começou a doer, começou a implodir, começou a impactar a minha vida pessoal, assim... É que, olhando para trás, eu percebi. No meio, eu não percebi, não. No meio, era só isso. Era só fazer mais. E eu andava em ambientes em que era isso. Masterminds que eu participava, que a cada 4 meses se encontrava. E eu me via na obrigação de, a cada 4 meses, ter que chegar lá e apresentar uma coisa mirabolante que eu fiz e um número mirabolante, senão eu sou um bosta. É claro que eles não me obrigaram a nada, ninguém me obrigou a nada. É um campo que convida a isso. Você pode não aceitar esse convite do campo, mas aí você fica um pouco afastado do campo, porque é um ambiente que tem essa frequência de chegar lá e você, né, eu quero ser convidado para falar o meu case, falar o que eu fiz e tal, né? Então eu chegava dos encontros assim, desses ambientes assim, eu chegava na minha empresa, no escritório assim, como se eu tivesse um chefe, como se eu tivesse um chefe me obrigando a ter tal resultado para tal lugar, né? Essa coisa do tem que. Não pode tirar dinheiro na mesa. E aí eu me vi muito movido pelo externo. Movido pelo externo é uma definição que eu acho boa para o que era aquele momento. Movido totalmente pelo externo, sem me ouvir o que eu sentia, o que eu queria, só pelo tem que. E aí, uma hora começou a bagunçar, né? E a minha esposa, a Dani, foi uma que trouxe... ela trabalhava nos bastidores da empresa e que trouxe essa percepção, né? A Dani falava muito assim, amor, eu tô sentindo que tem que mudar umas coisas na empresa, amor, eu tô sentindo que o time, amor, eu tô sentindo que você, amor, eu falava, amor, como assim sentindo? It's a business, não tem sentindo. Eu quero saber o que é que o Excel tá sentindo. Eu não posso tocar a empresa pelo sentindo. Eu quero cockpits, analytics, dashboards. Eu quero dados, data-driven. Tem sentindo. E o mais louco, cara, é que mudou da água pro vinho agora, né? Qual é o ciclo que você vive hoje? Hoje, eu vivo um ciclo
que é um ciclo pós-pandemia e pós um processo que eu vivi de transformação pessoal muito grande assim, um ciclo de como criar uma organização, uma rede de trabalho em que eu possa ser eu mesmo, eu possa ser guiado 51% pelo interno, porque o externo também conta. O externo eu não ignoro, eu não ignoro o mercado, as demandas, as tendências, eu não ignoro. Ele apenas é 49,9. 50,1 sou eu. É o interno, é o que eu sinto, o que eu quero, o que me entusiasma. E que as pessoas da organização também possam viver isso e que a gente possa entregar produtos e serviços como toda empresa entrega e gerar valor para os clientes, ter resultado e ter margem, mas que no meio desse caminho de entregar valor para os clientes, a gente possa evoluir e se divertir. Esse é um indicador, assim. É interessante porque eu, como vou nos eventos corporativos, né, ouço as coisas mais diversas, né? E aí tem uma coisa que se ouve muito assim, que é, eu ouço muito, que é: pessoal, tem que lembrar que isso aqui é empresa. Se não der lucro, acaba. Então, assim, o lucro é a prioridade. A gente pode ter também outros propósitos de meio ambiente, de não sei o quê, mas assim, o primeiro é o lucro. Porque sem lucro não tem empresa. Então ele é o primeiro. Mas sem combustível não tem, o carro não anda. E por isso o propósito do carro é abastecer? Eu compro o carro, pra que tu comprou o carro? Não, que eu adoro abastecer. Abastecer. E não botar gasolina. É, porque sem gasolina o carro não anda. Então, o propósito do carro é botar gasolina. Não, o propósito do carro é botar gasolina. Não pode confundir pré-requisito com propósito. O pré-requisito para uma empresa existir é ter dinheiro, né, saúde financeira. Mas não é porque é o pré-requisito que é o propósito. E aí, sim, a empresa tem um propósito de oferecer alimento para as pessoas, de oferecer vestuário, de oferecer tal produto, tal serviço. Vejo que tem outra camada ainda, que é: e se o propósito for a evolução dos seres da empresa? Ou seja, na prática, bem na prática, assim, tomar decisão. Eu tenho um caminho A, que o caminho A vai faturar 10 milhões com margem de 25. O caminho B vai faturar 8 milhões com margem de 23. É pior nos dois critérios, no valor e na margem. Mas o caminho A, que tem melhor esses números, é um caminho que a gente vai fazer a mesma coisa de sempre e que não entusiasma ninguém esse caminho, ou entusiasma pouco, e que a gente vai aprender pouco, porque a gente não vai se deparar com coisas que vão cutucar a gente para a evolução da alma. Já o outro caminho, a gente fatura um pouco menos, a margem é um pouco melhor, mas, mano, vai ser louco isso aqui, hein? Caraca, que bom! Vai ser legal. Então o caminho lógico que o caminho é esse. Eu tomo a decisão assim. Lógico que o caminho é esse. Ah, não, esse caminho fatura 2 milhões e a margem é 7. Não dá. Não é viável. Aí não dá. Aí esse caminho não dá. Cara, o que você descobriu? O que você descobriu nessa transição? Porque eu lembro quando eu fui visitar o Rodrigo, ele falou: cara, dá um pulo aqui e tal. Você estava num processo de muita introspecção, de sentir, de repensar sua vida. Você estava descendo, eu acho. Queria que você contasse esse processo um pouco. Queria que você contasse pra gente o que você aprendeu, porque a sua transformação ela foi muito impressionante. Eu aprendi a ouvir mais o interno, o que eu sinto, e para ouvir mais o que eu sinto, tem uma jornada gigante de, eu chamo de sutilização, porque se tu estiver vivendo num barulho do externo, de distrações, de interferências, de vozes falando, tem que, não sei o que, e estímulos, e coisas, e barulhos, e luzes piscando, e tomando coisas, e não sei o que, não tem como ouvir o externo, porque é muita distração. Ouvir o mundo interno é inverter a
direção dos sentidos. Os nossos sentidos são nossos sensores, visão, audição. Eles estão todos, a princípio, para fora, para captar a realidade, a visão, a audição e tal. Ouvir o mundo interno é dar um shutdown, essa captação para fora, e inverter o sentido da atenção para dentro. O que requer diminuir o barulho de fora. Por isso que as pessoas que não vão fazer uma coisa, quando pensam em introspecção, em meditação, lembra-se automaticamente de fechar o olho. Por quê? Porque a visão é o portal do mundo externo. O portal do mundo interno é desligar a visão. Então a gente fecha o olho. Então, essa foi uma grande descoberta, né? De eu preciso ficar atento, criar um plano de minimização de distrações e barulhos e interferências para poder eu estar mais sutilizado e poder ouvir o mundo interno, porque o mundo interno ele fala de forma mais subjetiva e sussurra. Se não tiver prestando atenção, não ouve. Não pega. Então essa é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é... Eu tenho tatuagem aqui, Hard Work Papai. Uma das primeiras tatuagens minhas, Hard Work Papai. E aquela época braba. Não é só uma tatuagem. Entregar resultado. O meu evento presencial, que os alunos do meu curso online que bombava, tinha um encontro presencial dos alunos, chamava Hard Work Papai, e eu fiz por 5 anos, o último para 2.000 pessoas, Hard Work Papai, distribuindo tatuagem fake para todo mundo, botar Hard Work Papai, Hard Work Papai, Hard Work Papai, Hard Work Papai. Então assim, eu durante uns anos, eu ancorei, talvez, no Brasil, uma filosofia, né, com muito impacto, nome de evento, loja de roupa, camisas, tatuagens e blá, 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 que é um princípio de hard work, tem que ser hard, que é uma visão de mundo que eu tinha de que ser hard é o indicador que está no caminho certo. Então, tá sendo hard? É isso mesmo, porque é hard work. Empreender é hard work. Então, se tá hard é porque tá ótimo. Hard é uma placa dizendo, continue, tá assim. E uma grande transformação minha foi considerar o oposto. E se, não tô dizendo que é, mas e se considera a possibilidade de leveza for um indicador? E se leveza for um indicador? E se a vida for designed to be... E se esse for o desenho original da existência, mas tu pode fazer como tu quiser, mas existe um caminho. O Deepak Chopra chama a lei do mínimo esforço, o caminho de menos resistência. E se tiver esse caminho disponível, que vai te levar a um lugar maravilhoso, talvez não igual ao caminho do hard work louco, mas quem sabe esse novo caminho é mais legal. Então, essa foi outra premissa. Essa premissa, e se a leveza for um indicador? Significa que não tem hard work em nenhum momento? Não. Significa apenas que eu não estou apegado ao hard work, achando que ele é a obrigação de existir. Eu até considero ele até a exceção. E se eu considerar ele como sendo onde está hard, todo o processo da empresa, as entregas, os produtos, tudo, onde está hard e onde está leve? Aqui está leve, aqui está leve, aqui está hard. Então, liga uma sirene que aquela iniciativa que está hard, ela merece ser reolhada, porque existe um caminho que leva... Aí tem que também desapegar talvez o caminho leve seja o caminho que em vez de 10 milhões fatura 8 e a margem em vez de 25 cai para 23. Mas é leve e vai te trazer uma experiência. Vai acontecer coisas que vão te surpreender. Isso é a beleza. Quando você afrouxa um pedacinho o controle. Não é tirar o... Não é não ter ordem, não ter planejamento, não ter expectativa. É dar uma afrouxadinha e abrir um espaço para a vida te surpreender com coisas que nem tu imaginava. E você menciona que
teve surpresas? Muita surpresa. Até hoje tenho, né? Toda hora tem, assim. Tipo assim, vou dar um exemplo dessa semana. A gente tá fazendo uma série, assim, pra internet, chama Reality Flow. Que a gente tá gravando bastidores de coisas nossas, de entregas nossas, de dia a dia, até algumas reuniões, assim. Começamos a gravar bem de forma informal e tal, e vão virar um negócio com 3 episódios, assim, Reality Flow. Aí, há poucos dias, reunião com o time sobre trilha sonora. Porque 13 episódios, cada episódio com 30, 40, 50 minutos, tem uma camada, assim, de trilha sonora que é muito importante, né? E a gente não tava dando muita atenção. A gente tem umas músicas que a gente criou. A gente criou uns pagodes, uns sambas, com coisas de conteúdo nosso e tal. Tem uns 3, assim, mas estavam ainda sem produção. E aí o time tava, Murilo, olha, tá aqui o orçamento pra gente pegar aqueles 3 músicas que a gente compôs e produzir no estúdio. Fulano vai cantar e tal, não sei o quê. Só que a gente precisa criar mais músicas, porque 3 é pouco, tem que ter muito mais e tal. Como é que vai ser essas letras? E também tem que revisar as que a gente já fez, porque eu acho que fez faz um tempo já. E o pessoal falando assim, me contando. E estamos no prazo, né? Porque, pô, já estamos editando os episódios, tá tudo pronto. Vamos gravar essa semana o 13º já. E aí eu, olhando aquilo, eu falei, tô sentindo que isso não tá fluindo. Aí só que tem uma voz que diz assim, pô, mas a gente já fez as músicas, agora vai parar, já fez, não sei o quê, né? Não pode perder porque já fez alguma coisa aí. Mas não tô sentindo que não tá fluindo, viu? A essa altura, criar essas músicas todas, essas 3 que a gente tem que dar uma revisadinha antes e fazer mais agora. Mas ao mesmo tempo, qual é a outra opção? Vai ficar só trilha branca, só trilha instrumental, né? Vai ficar um pouco pobre e tal. E aí, decisão? Olha, sinto que a gente... Aí tem uma coisa que eu chamo de soltar, né? O soltar não é desistir. O soltar é deixar em stand-by algo que você sente para dar um espaço, assim, para deixar um vácuo e desapegar de expectativa. É uma coisa para ver o que a vida preenche naquele vácuo. Eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, não vamos produzir essas músicas, não vamos produzir. E vamos fazer o quê? Não sei, vamos soltar um pouquinho, vamos deixar... O taoísmo chama de Wu-Wei, W-U-W-E-I, que é ação pela não ação. É a não ação como ação. Mas é claro, isso não é... então quer dizer que eu não vou fazer nada e vai acionar. Não pode... Se tiver zoeira envolvida, não vale. Porque a vida pega. Tem que estar uma pureza, assim. Soltamos. Aí, o Danny Black, você conhece, músico genial, faz coisas com a gente. A gente falou, vamos falar com o Danny Black? Será que ele não tem umas músicas inéditas aí que ele não... Porque eu pensei, né? Danny Black, pra pedir autorização de música dele, tem que falar com gravadora, tem que falar não sei o quê, rolo, não sei o quê, né? Mas tem umas músicas novas do Danny Black, ele tem umas inéditas aí, o Danny Black cria música também, vamos falar com ele. No mesmo dia, mandei mensagem pra ele, soltei um pouquinho, logo depois veio isso, mandei pro Black, ele falou, não, Murilo, sou eu que autorizo todas as minhas músicas e pra você tá autorizado todo o meu repertório. Uau! Então, de repente, a gente ganhou 120 músicas. Incríveis. Que todas loucura. Prontas. Pra gente escolher do Danny Black. E aí, agora, o negócio está incrivelmente lindo na camada, a música. Cara, eu acho muito louco quando eu converso com vocês. Vocês falam assim, estamos sentindo. O Rodrigo me pergunta muito assim... O que você tá sentindo, né? Alguma coisa assim, você me pergunta. Você tá afim de fazer isso? O estar afim me parece ser o critério mais importante. Sim. Que tem relação com isso que você tá falando, de sentir do caminho de mínima resistência e do caminho que você tá sendo puxado para, é isso? Sim. O estar afim, ele foi um pouco queimado pelo siga sua paixão e você não vai trabalhar mais nunca na vida. Então, teve várias frasezinhas assim que foram saindo e que elas foram queimando essa história. E acontece muito isso, né? E por quê? Porque é muito profundo. Faça o que você gosta.
É muito profundo garantir que o que tu fala que tu gosta é o que tu gosta mesmo e tu acaba falando outra coisa movido pelo externo. Então, acessar, eu gosto da palavra entusiasmo, porque o entusiasmo é entheos, com Deus dentro de você. Entusiasmado. Entusiasmado, antigamente, usava-se só para os magos que estavam meio que canalizando os oráculos, os sábios. Só eles estavam entusiasmados com Deus dentro dele. E de uns séculos para cá, foi popularizando e foi virando sinônimo de alegria. Ah, isso me entusiasma, estou alegre. Mas o entusiasmo tem uma coisa mais profunda. Então, saber o que realmente te entusiasma a partir de dentro e não a partir das incríveis distrações do externo, que o externo é especialista em te distrair, né? Seja a voz da mãe, voz do pai, voz do mentor, voz do influencer do Instagram, voz do mercado, voz da revista, voz de tudo, tem que. Então saber o que tu quer mesmo é muito profundo. Então, quando tu realmente acessa esse lugar de saber o que te entusiasma no agora, e aí é a parte que dá um tilt assim, e tu segue esse caminho desapegado dos resultados. Desapegado dos resultados é um negócio que confunde muito, porque na minha empresa a gente tem metas. A gente tem metas numéricas, mas ao mesmo tempo a gente está desapegado dos resultados. Como é isso? Então, é isso. É isso. Aguenta esse paradoxo. É paradoxal mesmo. É paradoxal. Se tiver malandragem no meio, não dá certo. Porque se tiver malandragens no meio, querendo encontrar brechas no sistema, brechas para poder, então eu não vou fazer nada porque desapegado, não funciona. Então tem como pré-requisito que exista muita confiança dentro da organização para isso funcionar, que é a possibilidade de chegar e assim, a minha empresa é minúscula, é uma empresa muito pequena, é uma organização que funciona em rede. Nossa rede de trabalho, assim, são 20 seres humanos, digamos assim, que num mês estão participando das entregas e tal, aí depende da entrega vira 40 seres humanos, é pequeno. Não sei como é isso em larga escala, não sei. Mas que pode estar chegando no final de um semestre, de um quarter, e a gente ter uma coisa para fazer planejada, uma entrega, um lançamento, uma coisa que vai garantir a meta daquele quarter, e a gente, em reunião, falar assim, pessoal, eu sinto que isso que está no planejamento aí, a gente não devia fazer. Eu sinto que a gente era uma boa ideia lá atrás, mas agora não é uma boa ideia, é um barulho. A gente abrir esse universo aqui agora, vai criar um barulho pra gente agora. A gente tá com aquelas outras coisas aqui fluindo tão bem. Então a gente podia agora concentrar energia nisso que tá fluindo também e deixar para abrir isso aqui, talvez um pouco mais depois, deixa pro próprio quarter. E claro, isso não vai dar pra gente bater a meta do nosso quarter, mas também com essa energia que a gente bota mais energia ali e consegue aquilo ali que tá indo bem, faturar um pouco mais e quase compensar, mas não vai compensar direito. Mas eu sinto que é isso. E aí, isso pode acontecer. Pode se concordar de ir por esse caminho. Uma verdade muito pura, assim, de dizer, quando a gente sente algo e tem que estar sutilizado, repito, né? É uma jornada diária de redução de barulhos, distrações e expectativas e reclamações e mágoas. Tem que estar sempre limpando para poder ouvir esse sentir que sente que essas músicas produzidas não tá fluindo, tem uma resistência no ar, assim. Eu lembrei sabe o jogo do Mario Kart? Que tu jogava Mario Kart, né? O carrinho tá lá, aí quando tu entrava na contramão, vinha uma nuvenzinha e ficava assim. De vez em quando eu vejo algum caminho na vida que tá indo travado, como esse exemplo que eu dei da produção das músicas, eu imagino que a vida dizendo,
Não. E aí, antes eu olhava no vizinho e falava, eita, a nuvenzinha tá ali, então é por ali. Oxi, não é por ali. Não, não é não. Como é que tu vê uma nuvenzinha fazendo assim e acha que é por aí? Tem que ser... Não, não. E se for a vida comunicando que não é por aqui, que existe um caminho de menor resistência? O rio Tietê, ele nasce numa cidade pequena, que é 22 quilômetros do mar, em linha reta. Mas tem a Serra do Mar no meio, uma montanha gigante. E o rio, ele tende a fluir para o mar. Só que como é que ele vai ser uma montanha gigante? Aí o rio vai pensar, eita, peraí, não, a gente tem que ser por aqui, 22 quilômetros, vamos inventar, o rio vai subir a montanha. Não é natural isso. Aí, qual é o natural do rio? Ele vai pelo caminho de menor resistência. Ele vai fluindo onde dá pra ir. Não fica batendo na montanha, na Serra do Mar, porque o mar tá ali, precisamos criar uma engenharia aqui. E aí aí anda 1.000 quilômetros pra chegar lá no sul do país, no Paraná. Aí anda mais tantos mil e o Tietê desemboca na Argentina. 5.000 quilômetros depois. Tava 22 quilômetros só. Uau. É o caminho mais curto? Não, é o mais longo. Mas é o que flui. É o que você tá tocando bola com a natureza. É o caminho em que você tá sincronizado com Deus, com Pachamama, com tudo. É o que tá fluindo, é o que tá lindo. É aqui, ó. Não tô nadando contra a vida, não tô brigando, não tô... E quando você estava vivendo o seu mundo de curso, de criatividade, de infoproduto digital, você percebeu que ali tinha resistência? Sim, tinha. E aí, quando você sente isso, e você precisa passar por toda essa transformação que você passou, e você olha para o mundo e vê o mundo acontecendo, como é que você fala para as pessoas? Como é que você traduz a resistência para uma pessoa que ainda não passou por esse processo que você passou? E que está sofrendo. E que está vendo que a vida é difícil, que a vida é desafiadora, às vezes não consegue entender, então culpa tudo e todos. Como é que a gente fala isso para as pessoas? Primeiro, eu não costumo falar muito isso para as pessoas, a não ser que elas me perguntem. Porque se vem assim atravessado, só vai bater numa visão da realidade que não Intransponível. não dá, isso não existe, né? Mas um jeito de você lidar com a resistência, observar a resistência como um todo é nas pequenas coisas da vida. Então, por exemplo, sei lá, ontem eu tava fui no Lollapalooza, no festival. E aí, a gente tava numa área lá, um Family Friends lá, que é perto do palco e tal. E uma fila gigante. A gente errou, a gente demorou pra ir e tal, né? Podia ficar na frente do palco, mas a gente quis ser de última hora, Justin Timberlake, a gente se ferrou. Tipo, 90% das pessoas conseguiram, a gente ficou nos 10% e não conseguiu. E a gente não conseguiu, a gente foi lá para um negócio ultra VIP lá, do pessoal do Rock in Rio que nos presenteou, e não conseguimos ir pra frente do palco, ver o show lá, e só tipo 10% das pessoas que estavam nesse lugar não conseguiram. E ficamos lá ainda travando. Então, naquela situação, tava tendo resistência. A gente não tava conseguindo ir. Nessa situação, tu pode brigar com a vida. Tu pode dizer, putz, a vida é errada, absurdo isso aqui, como é que pode, não sei o quê. Tu pode culpar a tua esposa. Tá vendo, amor? Eu devia ter não sei o quê, tu pode se culpar. Porra, não sei o que, absurdo, não sei o quê. Tu pode resmungar, resistir, e tu pode ficar... essa é a não aceitação do que é. A vida tá acontecendo e tu dizendo, não, a vida errou. A vida não sabe de nada. A vida que tá aqui há 100 milhões de anos e que teve dinossauros e meteoros e cataclismas nucleares e tudo para poder chegar nesse momento da realidade, mas a vida não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Isso aqui não era para estar acontecendo. Isso aqui é errado. Isso aqui não era para estar acontecendo. A vida errou. Deus cochilou. Nessa hora, isso não é o que tá acontecendo. Aí tu tá resistindo à vida. Isso é tu. Ou tu pode simplesmente chegar, eu lá, pensando, o que é que tem pra mim aqui? Qual é o convite da vida?
Aí, quando eu olhei, imagina, eu estava embaixo do Justin Timberlake. O Justin Timberlake estava aqui em cima de mim. Porque eu estava passando por debaixo do palco, era o caminho para ir para frente do palco. Era passar por debaixo. Então a minha visão era da plateia. E aí eu comecei a pirar de, olha que interessante, eu até postei uma visão muito específica do show, que é você passar um show de um popstar olhando ao contrário, olhando a visão dele. Eu tava olhando assim. Eu era um camarote um camarote VIP pra ver a plateia. Eu não via ele. Ele tava em cima de mim. O pé dele devia estar aqui, assim. E eu tava vendo a plateia. E assim, eu nem gosto, nem conheço muito ele. Eu só queria ver um show diferente e tal. Mas fiquei ali, vendo a plateia. Vendo aquela energia, todo mundo falando assim, uau, que lindo, e as luzes, e bonito lá. Achei maravilhoso e aceitei que não ia dar pra entrar. Voltei e fiquei ali, vendo do telão, conversei com o pessoal, e é isso. E aí tô contando a história aqui agora. Aí, virou uma história pra contar. Que sensacional. E eu não vi o show. Tá tudo bem. O legal de você traduzir uma situação cotidiana que todo mundo passa, mas que ainda a maioria das pessoas não tem capacidade de se comportar assim. Você passou por um processo de revolução muito grande interno. E um dos produtos que saiu foi o OPC. Eu queria que você contasse um pouco do OPC. Por que o OPC existe? Vou contar uma coisa que eu nunca contei. Conte. Então, eu vivia numa realidade de hard work, sucesso, resultado, mas me ferrando e tal, e até que um dia resolvi, não, chega, teve alguns fatos mais gritantes, que chega, não dá mais, vou fechar a empresa no auge, cheguei a contratar CEO, consultoria, contratei a aceleradora, a Orgânica, sabe o que eu contratei? Sabe o Rony Cunha Bueno da Orgânica? Contratei a Orgânica pra acelerar, porque tá ruim, acelera que resolve. Tá ruim? Não, acelera, aumenta que resolve. No meio da consultoria eu falei, Rony, vocês também trabalham com desacelerar? E o Rony topou. Acho que foi um case reverso da aceleradora dele. Um case de sucesso, de desaceleração, maravilhoso, me ajudou. Terceirizei a operação, diminuí a empresa, não sei o quê. Até que a empresa foi diminuindo de forma muito, muito responsável. Foi um ano de degrowth, sustentando um degrowth assim, consciente, enfim. E um dia o organismo foi diminuindo, aí veio a pandemia logo depois. A pandemia, eu entrei no sabático, no processo, aí foi a grande transformação interna minha, eu mergulho para dentro, enfim, e volto para o mundo pós-pandemia. Passei a pandemia em Floripa, também mudei fisicamente, também volto para aqui, para Grande São Paulo, tipo, numa realidade que, tipo, não tenho nada, não tenho nenhuma empresa no momento, a pandemia voltando, o mundo renascendo, e eu junto com o mundo, sem nada, assim, com a agenda vazia, e, portanto, podendo fazer tudo. Porque se você não tem nada, você pode fazer tudo. Se você já tem 3 empresas, você não pode fazer tudo. Mas se você não tem nenhuma, você pode fazer tudo. Tá disponível, tô aberto. E aí, o Rodrigo já, com a gente nesse processo, né, já virou um parceiro, nosso sócio hoje em dia. Então virou eu, Dani e Rodrigo ali, que passamos a pandemia juntos, mergulhando no mundo interno, querendo construir uma organização. Mas é interessante que quando você dá esse all-in de não ter nada, é um all-in de tirar tudo, você fica muito criterioso para botar algo, porque deu tanto trabalho tirar tudo, foi tanta doidice, tanta resistência que eu ouvi das pessoas também, tá louco, virou hippie, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria o Murilo de antes, eu falei, mano, eu não gostava do Murilo de antes, se tu conhecesse o Murilo de antes, tu não ia querer não, tá falando assim, porque tu não conhecia como é que eram os bastidores. Então, cara, vamos devagarzinho, vamos devagar. Não vamos sair botando coisa, né? A pandemia voltando. Beleza, vou abrir a agenda de palestras, de leve, mas beleza. Eu não consigo ficar só fazendo palestra, né? Não me preenche. Eu gosto de criar coisas assim. E aí, a gente foi nessa pergunta de, tá, não temos nada. E se a gente seguisse de forma bem dura, bem criteriosa, o entusiasmo? Aí a gente teve uma reunião lá em casa que foi marcante. As pessoas estavam próximas da gente. O que te entusiasma? O que te entusiasma? Cada um falava assim, ó. A Amandinha falou, eu tô querendo servir cacau cerimonial. Ótimo. Dani,
Ah, eu tô assim, me entusiasma a arrumar a casa pra receber pessoas, fazer decoração na casa, tá bom. E já eu tô na vibe de cantar, tá bom. E tu, ah, eu quero filmar, e tu, não sei o que, e tu, Murilo, eu quero poder falar livre assim, sem pauta. Tá bom, então vê só. Vamos manifestar algo, mesmo que não tenha receita, vamos só movimentar a matéria que contempla tudo aqui que todo mundo falou. Era uma terça-feira. Então já sei, nesse domingo agora, vamos receber aqui em casa, Dani prepara o ambiente, Amanda prepara o cacau, Israel bota a música, tu filma, e vamos chamar o pessoal e fazer aqui uma roda de cacau, que eu vou começar a falar, e beleza. A gente vai assim, ser bem assim, só bem o siga a sua paixão, mas depois de 6 meses de sabático pra ter certeza que tá seguindo a coisa certa mesmo, e não confundido pelo externo, desapegando de qualquer resultado, não tem modelo de negócio, pra ver o que acontece. Aí fizemos, virou um Cacau Flow, que teve esse domingo, 13 domingos seguidos lá em casa. Começou amigos de amigos a aparecer, até que virou um negócio tão grande que a gente alugou um espaço na Lapa, e aí sim virou um negócio que vendia ingresso. E quando acabou os primeiros 13 lá em casa, a gente teve de novo a reunião de entusiasmo, eu e Dani. E Dani falou, ai amor, não, desculpa, a gente foi no Mastermind da Paula Abreu, e numa roda de hot seat, de trocas assim, uma participante, Renata, a gente falou, a gente tá voltando agora pro mundo, fizemos esse Cacau Flow, que é um encontro e tal, mas a gente queria fazer uma experiência assim, mais imersiva para as pessoas, mais intensa, mais íntima. Ela falou, eu não sei o que fazer, um retiro, uma imersão, uma coisa high ticket. E essa Renata falou assim para mim, olha, as pessoas admiram vocês como casal. O que vocês chamarem assim para casais irem, as pessoas vão querer. A gente falou, gostei. O que tu sente, amor? Ai, me entusiasma. A receber casais, arrumar um hotel bonito. E fizemos um retiro de casais. Nunca tinha feito retiro na vida. Eu nunca na minha história de curso online tinha feito experiência íntima. Eu só fazia coisa de massa. Eu nunca tinha feito mastermind, high ticket, retiro, coisa para poucas pessoas. Nunca. Vamos fazer para casais, vamos. E fizemos Casal Flow. 35 mil reais o ticket pro casal, vendeu assim. Porque o Cacau Flow tinha virado um marketing de um produto que não existia quando o marketing foi criado. Fantástico. Ele brotou do campo do entusiasmo e também de uma sugestão externa que veio, mas que deu check com o nosso sentir. E fizemos o Casal Flow. Convidamos essa Renata com o marido dela para ir de graça. Falei, ó, ela que foi a semente. Renata, vai de graça pro retiro de casais com o marido. E ela foi. Foi a primeira vez que fez o retiro, né? Então, na época, a gente tava experimentando tudo. E a gente experimentou na hora uma coisa que a gente não costuma fazer mais nos retiros, que é uma coisa que, para algumas pessoas acham isso too much, talvez, que teve um momento que um irmão nosso, Comino, que ele incorpora, né? Ele incorporou uma entidade, um caboclo, e fez uma palestra, uma fala e uma troca e uma bênção assim nessa entidade. E aí na hora que ele fez isso, a Renata, eu não sabia, ela é médium. E na hora que o Comino incorporou, ela também incorporou. Ela incorporou o caboclo dela. E o Comino passou, deu um abraço a todo mundo, fez uma coisinha assim, falou algumas coisas. Ela não, ela só incorporou, deu pra perceber que ela tava em outra energia. E ela pegou, como caboclo, veio até mim. Essa é a parte que eu nunca falei em nenhum lugar. Veio até mim, me abraçou e falou no meu ouvido com aquela voz assim, mais grossa, né? Uma voz, uma coisa... não sei descrever como é essa voz. Vou tentar imitar, talvez. Ela falou no meu ouvido algo assim. A frase foi essa. Ela falou, meu filho, você tem que fazer isso pros líderes. É pros líderes. Só. E voltou pro canto. E aí foi quando a gente decidiu parar de fazer para casais, só fez um, e isso mesmo entendi. Isso para líderes. Experiências imersivas, profundas,
intensas de despertar do mundo interno, mas para líderes, o que fazia todo sentido, né? Eu vinha 10 anos já fazendo palestras no mundo corporativo. Eu, como comediante, eu era um comediante especializado em eventos corporativos. Foi assim que eu me posicionei como comediante. Eu fui o primeiro ser no Brasil a dizer, eu sou um comediante corporativo. Você falou? Você falava? Era assim, eu fui o primeiro comediante a comprar Google AdWords. Acho que nenhum artista comprava Google AdWords pra nada. Eu comecei a comprar Google AdWords em 2010, eu acho. Eu comprava AdWords pra mágico. Que tal um comediante? Comprava as palavras tudo, comprava tudo. E tinha esse SEO meu, comediante corporativo. Então eu estava nesse mundo, então faz tudo para líderes. E aí a gente, inspirado numa frase que eu vi do Otto Scharmer, que é um professor do MIT, dá palestras do mundo todo sobre liderança, mas ele fala de liderança, ele vem do MIT, mas ele tem uma sutilidade, assim, em tudo que ele fala, assim, né? Tem uma sutilidade, tem uma espiritualidade, assim, bem disfarçada, estrategicamente disfarçada, para entrar nos corações. E o Otto Scharmer, no livro, ele falou assim, o ponto cego da liderança. Ou seja, líderes estão vendo um monte de coisa. Tem que estar vendo como está o financeiro, como está o caixa, como está a margem, como está o compliance, como está não sei o que, tem que ver um monte de coisa. O que é que eles não estão vendo? O que é que o líder, em geral, não está vendo? O ponto cego da liderança é o estado interno de onde se origina tudo que tu faz. Porque tudo que tu faz contém tu. Então como é que tu tá? Como tá aí dentro a experiência de ser tu? Porque é desse lugar que vem a tua decisão. E esse lugar interno, mesmo sendo invisível, eu não consigo ver a qualidade do mundo interno, mas é real, porque vai estar contido na tua decisão. A tua decisão, o teu planejamento, ele pode vir. A mesma frase que alguém fala pode vir de lugares internos diferentes. Pode vir de um lugar de confiança, de amor, ou pode vir de um lugar de vingança. Eu criei esse planejamento aqui, mas no fundo tudo isso é para mim vingar do meu ex-sócio que separou de mim e também entrou nesse segmento aí. Então, conscientemente ou inconscientemente, o from tem o who, where, how much e o F, o from. O lugar interno, invisível, subjetivo e sutil, de onde vem a minha ação, é vingança. Ou pode ser amor. E o PPT é o mesmo. O PPT é o mesmo. Mas tem o from. E esse from vai estar na frequência. E as pessoas vão se conectar com essa missão nesse from também. Isso vai estar... Então, temos que olhar para isso. Ele é real, ele existe. A tua bagunça ou a tua não bagunça interna, mesmo invisível, dita o tom das coisas. Né? Vibe é invisível, mas é real. Chega num lugar e fala, esse lugar tem uma vibe boa. Isso é real, mas é invisível, mas é real. Então existe o invisível. Voltando à pergunta anterior, outra coisa que mudou nesse meu novo eu comecei a considerar o invisível. Eu comecei a considerar que existe o invisível. Existe uma vibe, existe um campo, existe cadê o Wi-Fi? Ele tá aqui, eu não tô vendo. Ele não existe? Não, ele existe, ué. No final do ano agora, a Tina tava lá em casa, minha filha, na casa do avô dela, do pai de Dani, em Recife. Aí tava assim na sala, o avô dela um pouco mais longe assim, ela aqui. 9 anos, do nada ela fez isso aqui. Ela fez assim. E falou, eita, agora o vovô não existe. Eu olhei assim e falei... Ela meio que botou o dedo assim, bem na cara do avô assim, e falou, eita, agora o vovô não existe. Eu falei, Tina... Só porque tu não tá vendo, não quer dizer que ele não existe. Cadê o Bluetooth? Cadê o Wi-Fi que tu pede a senha? Tá vendo ele? Não, ele existe então. Então existe muita coisa que tu não vê que existe. Cadê o ultravioleta? Cadê? Os nossos sentidos, que são nossos sensores que captam o que chamamos de realidade, nossos sensores são muito limitados. A gente só tá captando um pequeno espectro da luz e não tá vendo a grande maioria. O nosso ouvido tá pegando um pequeno espectro do som. O cachorro tá ouvindo aqui, a gente não ouve. E tudo isso é realidade. Então, é uma afirmação para si mesmo muito forte de dizer, eu não
capto a realidade inteira. Existe muita realidade além dos meus sentidos. Por isso que fala, o sexto sentido da intuição. Tem teorias que falam que tem sexto, sétimo, oitavo, nono, tem muitos sentidos. Tem muitas coisas. A gente, como espécie humana, é como se fosse o iPhone 1. Já tinha não sei se já tinha o giroscópio, o acelerômetro. Algum desses não tinha. Quando adiciona de uma versão para outra um novo sensor, como o giroscópio ou acelerômetro, quantas possibilidades se abrem? Infinitas possibilidades se abrem. E um GPS, acho que já tinha desde o primeiro, mas imagina um celular sem GPS, agora com GPS. O que é? É um novo sensor. É um novo sentido que você dá. Isso abre infinitas possibilidades. Então, tem um autor do livro Morada da Alma, Gary, esqueci o nome dele, Morada da Alma. É o cara que mais foi entrevistado na Oprah. Ele já foi mais de 30 vezes na Oprah. Gary Zukav, eu acho. E ele fala que estamos começando a deixar de ser uma espécie pentasensorial, 5 sentidos, penta, para ser multissensorial e descobrir que a gente tem novos sentidos. E se telepatia for um direito do Homo sapiens, foi uma tecnologia do Homo sapiens que só a gente precisa ativar o plugin. Já tá lá, no navegador lá, só é clicar e ativar a telepatia, a premonição. Já viveu alguma experiência de tu sentir algo e depois acontecer? Será que isso é só uma doidice? Ou isso é uma habilidade humana que tem que ser desenvolvida? Sem falar da mais trivial, a intuição, o sentir. O que é essa história de sentir? Que a gente bota a mão aqui, a gente fala, não sei, eu sinto que... É engraçado que a mão vem aqui, ninguém fala, eu tô sentindo. Não, ninguém fala que sentindo aqui. Fala aqui. Porque o coração é um cérebro, é um campo de inteligência. Essa vai ser a maior descoberta do século, irmão. A maior revelação do século vai ser a gente entendendo o coração como um centro de inteligência. Porque a gente, como humanidade, fez um ótimo trabalho. Estamos de parabéns. Olha, estamos glória a glória, de parabéns com o estudo do cérebro. Porra, mandamos muito bem. Estudo do cérebro? Oxi! Neurociência tá de parabéns. O que a gente desenvolveu desse intelectual, estamos de parabéns. Chegou a hora da gente começar a outra metade, que a gente não começou ainda. E você acha que esse caminho, ele vem de quais fontes que você está bebendo? Porque claramente você bebeu muitas fontes. Eu vi você beber de muitas fontes distintas. Eu vejo você bebendo muito da Índia, eu vejo você bebendo da ciência, do MIT. Sim. Eu vejo muitas fontes aqui. Eu quero entender qual que é esse caminho que você percebe que a gente vai comer, que a gente já está descobrindo, né? Acho que alguns já descobriram, né? Muitas fontes. Eu já bebi um pouco de tudo que é fonte que você imaginar, né? Então, de filosofia herméticas, né? Como Kybalion, Hermes Trismegisto, até o mundo da Índia, com certeza, porque se você quer saber sobre a tecnologia de software, você vai no Vale do Silício. Tecnologia espiritual, você vai na Índia. Eles estão lá há muito mais tempo estudando isso. Tem algo lá pra gente aprender. Eles estão estudando esse negócio. Eckhart Tolle, como um cara recente, Michael Singer. Então, existe infinitos estudos, mas o mais interessante é o que há de comum em todos. O que há de comum. O que há de comum em todos é que, no fundo, todos nós viemos da mesma fonte. Será que alguém retruca isso? Será que, se juntar líderes espirituais, tudo que é filosofia e tal, acho que todos vão concordar, sim. A gente vem da mesma fonte. Essa fonte é essa. Aí é só nomes. Cada um quer dar nome. Não fala os nomes. Você não acha que é a mesma fonte, então existe uma mesma fonte. Ou seja, no fundo, nós somos a mesma coisa. Viemos da mesma fonte. O que eu vejo de comum também é que, se a gente vem da mesma fonte, significa que a gente já é. A gente já é divino. A gente já é sagrado. A gente já é espiritual. A gente já é Deus. Já é. Portanto, se a gente já é,
porque a gente vem da mesma fonte e a gente já nasce, portanto, assim, pra gente agora acessar esse espiritual, divino, sagrado que já é mais sobre tirar o que não é do que sobre botar alguma coisa. Porque já é. Se já é, tu tira o que não é e fica o que já é, que já é. Então é maravilhoso, que é sobre tirar. É sobre tirar, que é o que eu chamo de sutilizar. É sobre tirar excessos de preocupações, de reclamações, de expectativas, de mágoas, de ressentimentos no coração. Imagina que cada ressentimento no teu coração, daquele ex, daquela ex, do marido, do ex, não sei o que, aquilo tá ocupando espaço no teu ser. E enquanto tu não colocar energia, por isso que o grande mestre, JC, qual é a bandeira dele número 1? Perdão. O homem só fala de perdão. Por quê? Porque perdão é liberar coisas que ocupam espaço dentro do teu ser, e ao ocupar esse espaço, tu esquece o que tu verdadeiramente é, o ser divino e sagrado que já está em tu, mas que dentro tá ocupado com tem que, competição, miserável, filho da puta, é absurdo, aí tu esquece que tu és. Então, é uma jornada de relembrar. Todos estamos na jornada de relembrar. Então você está dizendo que nós somos o quê? O que nós somos? E o que é isso aqui que a gente está vivendo? Existe um problema nisso, que é assim, o nosso instrumento perceptivo, sensores e cérebro, ele só é capaz de captar até onde ele é capaz de captar. Então qualquer resposta que queira dizer o que é isso que estamos, que queira descrever a realidade, ela é limitada, porque ela só vai descrever até onde os nossos sensores e o nosso alfabeto, A, B, C, fazendo combinaçõezinhas e formando palavrinhas, chega. Então é sempre assim, ó, a realidade está aqui. Onde a gente pode chegar para descrever a realidade está aqui. E a realidade está aqui, tem sempre um teto. Portanto, a gente nunca vai poder descrever o que é a vida. A gente vai sempre apenas apontar e usar metáforas e usar analogias e usar coisas para poder tentar descrever o indescritível. Que algo fala que é... Se tu conseguir descrever o que é, já perdeu. Já perdeu. Porque estamos falando do indescritível. Existe o conhecido que a gente conhece, o desconhecido que a gente não conhece, mas pode conhecer. E tem o mistério, que é o que a gente não pode nem sequer um dia vir a conhecer, nem a descrever. E o que é um místico? Que é uma palavra meio queimada também, né? Pessoal meio místico. Esse místico aí, jovem místico. Místico é um estudante do mistério. É só isso. Místico é um ser que, além de querer... que já sabe o que ele já sabe, o conhecido, de se interessar pelo que ele não sabe, ele também se interessa pelo que ele nem é capaz de vir a conhecer, que, portanto, ele só vai ficar triscando, vai ficar sentindo, não vai conseguir entender. Então, a vida é algo que está além da nossa capacidade de compreender. E eu entendo que todos nós somos uma centelha divina. Nós somos um franqueado do todo. Nós somos um pequeno franqueado do todo. Ou seja, uma lojinha lá da Cacau Show ali, que tem um container ali no posto de gasolina. Aquela lojinha, ela é a Cacau Show toda? Não. Mas ela é uma centelha que representa a Cacau Show inteira. Então é isso. Nós somos franquias da Cacau Show. Sensacional. E a Cacau Show é Deus. Ale, te amo. Eu acho fantástico a sua capacidade. Eu lembro que quando você estava fazendo o curso de criatividade, você falava sobre a combinatividade, não é? Sim. A combinatividade. Cara, eu vejo que você
você pratica isso até hoje, né, cara? Como é que você consegue tá sempre trazendo coisas novas? Que a realidade não muda. Ela tá sempre aqui, ela é sempre a mesma. Mas você tem a capacidade de dar uma visão sob uma ótica que ninguém nunca havia pensado antes. Como que você traduz o mundo desse jeito tão individual? Isso vem do meu treinamento de comediante. Então, imagina, né? Eu passei quase uma década acordando e só tendo uma missão na existência: fazer piada. Escrever. Escrever mesmo. Escrever piada. É isso que eu tinha, a única missão, irmão. Toda a energia laboral era pra isso, durante quase uma década. E aí, o comediante, ele tem esse treinamento da metáfora. Ele tem um treinamento de... isso aqui é como não sei o quê, é como não sei o quê, é como se não sei o quê. É quase que um dos caminhos mais óbvios de fazer piada é fazer uma comparação, é fazer uma metáfora. Então, quando você adentra temas espirituais, místicos, envolvendo mistério, a única ferramenta é metáfora. A única. Porque não existe como você chegar na explicação do inexplicável. Você só pode apontar e dizer que é por ali. É por ali. Né? É por ali. A gente tava falando com a Luciana Galvão, um dia desses, da morte. Eu falei gravei um podcast com a Luciana Galvão, e aí eu falei que a morte... E se a vida for tipo ir pra Disney? Tipo assim, tu vai pro Magic Kingdom da Disney. Beleza, Magic Kingdom é top. Tu vai lá pra o quê? Pra sentir. Tu vai na Disney pra sentir. Sentir o quê? Medo, alegria, tristeza, porque pode ter também um musical da princesa, né, que tem a tristeza lá com o príncipe. E tem a montanha-russa que serve o medo. E também tem a alegria. Então tu vai viver uma montanha-russa de emoções. Tu paga o ingresso pra sentir medo. Não é assim? E pra sentir tristeza e pra sentir emoções intensas, incluindo alegria intensa. Mas, quando acaba o dia, tu volta pra casa. Tu não fica na Disney 10 anos dentro da Disney. Ninguém quer ficar a vida toda dentro da Disney. Tem um limite. Então, e se a vida for assim? Irmão, eu vou lá encarnar. Sentir emoções. Porque nesse plano aqui, espiritual, não tem aquelas emoções terrenas que só na Terra que tem que ter. A perda, o apego e tudo que isso gera. Eu vou lá viver. Agora, me garante que eu vou morrer. Porque se eu não morrer, eu não vou nem fudendo. Me garante que vai ter a morte. Pra eu voltar pra casa. Porque eu não quero ir pra Disney e ficar preso na Disney. Eu quero ir, ver uma experiência e voltar. E aí tem alguém que falou, irmão, vá por mim, eu garanto que vai morrer naturalmente, hein? Combinado é esse, assina aqui. Deixa fluir e eu te garanto que um dia tu vai morrer e tu volta pra cá. Pode ir na paz. Senão, não ia nem fudendo. Se não tivesse esse cara que garantiu que eu volto, não ia não, oxi. Doidice ir pra Disney, ficar lá, montanha-russa o tempo todo, não, ninguém quer não. Tem um limite. Cara, você, nesse processo seu de desenvolvimento, você conheceu muitas pessoas, né? Uhum. Vocês recebiam muitas pessoas. E quem foram as pessoas que te chamaram muito a atenção? Porque eu sei que você descobriu muitas coisas distintas. E é difícil essa pergunta que eu tô fazendo, porque você limita, né? Poxa, sim, teve muita gente que foi especial na sua vida. E fica difícil... Então vamos ser, assim, recente. Você não vai listar todos, porque é impossível listar todos. Mas o que te tocou em algum momento que foi importante no seu processo de desenvolvimento? Essa pergunta eu e o Daniel a gente faz porque a gente tem a nave, né, que é tipo um mastermind nosso, né? As pessoas fazem o ponto cego, né, o nosso retiro que tu fez, e depois elas podem entrar na nave, que é passar um ano com a gente vendo experiências. E nessas experiências, a gente convida quem? Essas pessoas. Essas pessoas, né? Então essa pergunta a gente se faz. Legal. Quem é que nos impactou, que a gente quer trazer? Então, vou falar, por exemplo, no último retiro, são retiros da nave, a gente chamou o Eugênio Pacelli. O Eugênio é o fundador da Eduz, é a patrocinadora do meu espetáculo Fé no Flow, inclusive. A Eduz é uma plataforma de vender cursos online e tal, e que ele me chama a atenção, o Eugênio, porque ele tem uma empresa de 500 funcionários. Enorme. Não é trivial, 500 funcionários, né?
E ele tem uma filosofia e ele tá botando na prática, assim, de forma muito ousada, inclusive colocando em risco resultados muitas vezes, né? Como eu falei, abdicando de perda de resultado em prol de estamos aqui para evoluir. Uau. Essa organização, esses 500 seres estão aqui porque a gente precisa um do outro aqui. Ninguém tá aqui à toa. Teu colega é o perfeito que precisa para tu evoluir. Vai ter o espelhamento total. Eu brinco, né, que Deus fez uma pessoa, foi só uma. E a pessoa ficou meio coçando o ovo, assim, ficou meio sem saber o que fazer, ficou meio sem graça, assim. Deus falou, ih, tá evoluindo não. Aí Deus fez, faz outra. Aí veio duas. Aí começou a treta. Aí o conflito gera o espelhamento que gera evolução. Aí Deus falou, oxe, vou mandar... Aí Deus um dia pensou, já sei, vou criar o CNPJ. Eita! Conjunto Nacional de Pessoas Juntas, CNPJ. Aí vai dar confusão. Aí vou meter uns OKR, uns KPI. Eita! Uns temperozinhos, umas pimentas pra poder ter os conflitos, ter as tretas. Mas assim, lembre-se, é só pra evolução dos seres. Tudo isso aqui é só os pretextos. Então eu vejo o Eugênio fazendo isso. Não é trivial, porque ele não começou a empresa assim. É uma transformação. Não foi do Daisy. A minha empresa, mesmo pequena, ela teve uma frequência de largada que veio desse lugar. Verdade. O Eugênio não. Ele tá mudando a organização já acontecendo. Então, me inspira muito ele pela essa ousadia. Na mesma encontro agora da nave, a gente trouxe um casal chamado Narada e Ramani. É um casal que eles têm um espaço em Cunha, ali perto de Paraty, indo pro Rio, que é um hotel que você pode ir lá se hospedar, mas eles também têm uma comunidade que mora assim, sei lá, umas 30 pessoas que moram lá. E para mim, o Flor das Águas, que é esse espaço, uma Flor das Águas, é um MVP do futuro da civilização. É um protótipozinho. Porque qual eu considero que é o futuro da civilização? Não é a vida urbana, porque assim, o indicador principal da vida é o quanto de natureza, de contato com a natureza tu tem por dia. Acho que esse é o indicador principal de Deus lá. O life de cada um é o tanto de natureza. Então, viver no concreto, sem contato com a natureza, e o ar ficando cada vez pior e não sei o que, é uma doidice. Então eles moram lá num lugar com muita natureza, uma vida em comunidade, no sentido de realmente as relações, todo mundo se ajudando, uma cooperação para aquilo existir, que tem negócios, tem um hotel, que é um empreendimento privado que gera receita, eles têm imersões, têm retiros, eles plantam muitas coisas, energia solar. Então, eu gosto, e eles estão há 30 anos, criaram os filhos nessa realidade. É uma realidade que você pode olhar, né, e se assemelha com, esse pessoal meio hippie aí, meio não sei o quê. Irmão, eles têm, sim, uma coisa que você pode dizer que a estética é hippie, mas eles não negam a matéria. E tem modelo de negócio, e eles têm um hotel que funciona, e que tem reservas, e que tem os retiros, e que faz atividades, e que eles fazem eventos especiais. Eles estão lá acontecendo, entendeu? Junto com a natureza. Então, eu admiro muito eles, assim. Eles têm uma linha da Índia. O Narada, ele faz iniciações de Kriya Yoga. E eles estiveram com a gente lá. Então, são dois exemplos de pessoas que eu trouxe. E a Luciana Galvão, falei dela também, uma pessoa que gosto muito. E as pessoas que trabalham com a gente, né? O Rodrigo, meu sócio, você conhece muito bem, também, né? Um mestre de juntar o invisível, né? Um cara com uma jornada de autoconhecimento espiritual gigante, mas que ao mesmo tempo ama planilha. E acha o máximo ficar na planilha, entendeu? Não tem doido pra tudo, né? O cara gosta da planilha. Eu não gosto de planilha, mas ele gosta, entendeu? Então, glória a Deus que ele gosta. E tem lá um povo que gosta também, que tá aqui na empresa. Tem que ter, senão desanda também, né? Gosta dos dados, dos números e não sei o quê. É o equilíbrio. Você falou um negócio que me chamou muita atenção, que foi não nega a matéria. Sim. A gente tá falando aqui sobre, cara, quem nós somos. Somos espíritos, né? Estamos aqui nesse momento indo para algum lugar que a gente ainda não sabe o que é. Mas, ao mesmo tempo, a matéria é importante. O dinheiro é importante. Então, como é que dá equilíbrio para isso?
E quando que isso desequilibra? O que acontece? Desequilibra quando você acha que o propósito do carro é botar gasolina. Aí desequilibra. Quando você acha que o propósito do carro é ir no posto abastecer. Ou seja, o dinheiro é combustível para a vida na matéria, é gasolina. Mas o propósito do carro é te levar para algum lugar. É ter um conforto pra gente conversar enquanto dirige. Não é botar gasolina. Então, só que isso assim, é tão... O dinheiro, ele se apossou como o dono da realidade de forma tão intensa que é um processo a gente se detox de que... eu tô querendo empreender. O que tá dando dinheiro, hein? Essa pergunta não acontece, né? O que tá dando dinheiro? Eu quero empreender. O que tá dando dinheiro? É a primeira pergunta. O que tá dando dinheiro? Eu soube que sorveteria vegana dá dinheiro. É mesmo? Tu é vegano? Não. Também não. Mas tá dando dinheiro. Vamos fazer então? Tá dando dinheiro, né? Pois é, a gente contrata alguém pra fazer, tá dando dinheiro, então vamos fazer. Aí você é movido pelo externo, movido pelo dinheiro, movido pelas oportunidades de dinheiro, que pode trazer uma frase que é um pouco pesada, mas aí você vira um oportunista. Movido pelo externo. Então, é diferente de você pegar e dizer assim, eu sinto assim de querer criar um negócio que a família possa vir, que a gente possa oferecer algo para as pessoas, ter uma experiência em família, um ambiente gostoso assim. Quero um negócio físico, sabe? Eu gosto de negócio físico, que tem operação todo dia e tal. Tipo assim, uma sorveteria. Mas sorveteria dá dinheiro? Eu acho que vegana dá. Opa, chegamos no mesmo lugar, mas por outro caminho. Eu fui encontrando uma coisa que me entusiasma e tal, e nesse caminho do entusiasmo eu reconheço o externo, reconheço o mercado, a demanda, e descubro que sorveteria vegana é um bom negócio, e aí monto, mas o from foi outro. Então eu acho que é um processo de tu se desidentificar. Se desidentificar de que tu também vale o quanto tu ganha, né? Não, você é os seus resultados. Não, irmão, eu sou. Eu sou, ponto. Eu sou antes dos meus resultados. Eu já sou, sem os meus resultados. E eu amo algumas pessoas, independente do resultado delas. Eu amo elas, eu amo ser delas. E quero estar com elas para onde for, independente do resultado. Eu não quero só estar com quem proporciona o resultado, né? Não importa para onde tu vai, com quem, né? Porque também ficar multi-hiper bilionário só com gente chata, eu não quero, né? Quando eu vejo assim, um carrossel, 10 conselhos de bilionários para você ter sucesso. Antes de ver o carrossel, eu penso assim, que bilionário? Quem é ele? Quero falar com ele. Quero falar com a mulher dele, quero falar com a cozinheira, com os filhos, com o porteiro. Vai que é um bilionário que os filhos não conseguem falar com ele, não tem campo pra falar com o filho. Vai que é um bilionário gritando com a mulher, cheio de micose na virilha, estressado, fritando, tomando remédio. Eu não quero não o conselho dele não, che. Vai que eu chego igual a ele. Eu quero saber como é que tá o todo, né? Pra ver se eu quero, né? Quero ver o todo, pra ver se vale a pena esse rolê aí, né? Irmão, você se tornou... Cara, você é um comunicador, resumo da ópera. Mas você se desenvolveu muito. Ao mesmo tempo, o seu trabalho é comunicar. E não necessariamente as pessoas que estão ao nosso redor conseguem acompanhar o mesmo ritmo de evolução, porque cada um tem seu processo evolutivo. Como é que você faz para conseguir continuar se conectando? Para as pessoas continuarem te entendendo? Porque o seu processo evolutivo passou pela Índia, passou pelo MIT, passou por tantos lugares. Como não se tornar uma pessoa complexa a ponto de não ser mais entendido? Sim. Algumas vezes eu tenho a sensação que a minha vida, os caminhos que a minha vida teve, foi todo um treinamento para poder estar agora podendo falar para líderes, por exemplo, sobre essas coisas em retiros. O treinamento da comédia, o treinamento de
de muitas e muitas horas de palco, né? Com públicos diferentes, porque eu fui um artista, sou, né? Mas quando eu tava 100% artista, assim, só fazendo comédia, eu me especializei em eventos corporativos. Isso trouxe pra mim uma diversidade de público muito louca. Porque eu já fiz show pra rede de supermercado em que tava lá todo o pessoal que trabalha no supermercado do interior de Pernambuco. Eu vi caminhoneiro, falando pra caminhoneiro. Pra fábrica. E ao mesmo tempo pra um grupo só de CEOs lá, todo mundo empacotado, entendeu? E eu tive que aprender a fazer piada, que é um negócio mais difícil até do que uma aula, porque eu posso falar, todo mundo via minha aula e ok, espero que eles tenham gostado. A piada, o KPI tá na hora. O KPI é risada ou não risada. Não tem isso de não rir, mas foi legal. Tem que rir, senão não tem piada. Então, eu tive esse treinamento de como... Então, eu não sei dizer como é, porque tem uma coisa que alguém me falou, né? Que quando você fica tão experiente numa coisa como eu fiquei em palco, você deixa de ser um bom professor dessa coisa. Porque você esqueceu como é não saber. Uau! Eu me lembro que quando a Tânia Mujica, que no meu espetáculo de teatro eu falo, né, a peruana lá no Fé no Flow, eu falo dela, é a Tânia Mujica, que foi a primeira pessoa que trouxe meditação pra mim, pro meu campo. A Tânia Mujica e o Gabriel Goff, foi dois que trouxeram esse assunto pra mim. Eu me lembro do dia em que eu entendi meditação, depois de alguns anos, hard work, eu preciso entender, hard work, preciso, tem que ir. Não, pô, eu não posso ser um bosta, preciso conseguir. Uma hora entrou leve. No dia que entrou, eu me lembro mandando áudio pra eles dizendo assim: ô, Tânia Goff, ó, captei, entendi meditação e vou dizer uma coisa, eu vou ser melhor professor que vocês. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram como é não saber. Eu sei como é não saber, eu lembro de ontem. Eu lembro exatamente como é não saber, para poder me comunicar com quem não sabe. Para poder lembrar as dores de quem não sabe e poder me comunicar. Então, eu não sou um meditador ultra avançado. O pessoal acha de vez em quando que eu sou um yogi, meditador avançado da yoga. Eu não sou isso. Estou um aprendiz realmente no início da jornada, mas eu consigo ensinar bem isso. Mas se tu me pedir para ensinar sobre oratória, comédia e sobre como explicar direito, eu não sei. Uau. Porque eu não lembro o dia que eu não sabia. Eu sempre soube. A sensação é essa, que eu comecei a dar palestras com 14 anos de idade, 15. Empresa, lembra? A Sun Microsystems, lembro, que criou o Java, me contratou para eu ir falar na Feira de Tecnologia em São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade. Eu dava palestra em Recife para os empresários explicando o que é a internet. Né? Com 15, 16 anos, anos 90. Né? A notícia no jornal era: empresários vão estar sentadinhos hoje para ver o que o jovem Murilo Gun tem a dizer sobre o que é esse tal da internet que está chegando aí. E eu explicava a internet. Que sensacional. Com 16 anos de idade para os empresários lá dos eventos do Sebrae em Recife. Pessoal, a internet é isso aqui. Isso em 97. Com 15 anos, né? Vocês já pararam para fazer essa conta? Quantas palestras, quantas pessoas? Não, nunca fiz. Nunca pararam? Não. Não tem nem curiosidade? Tenho curiosidade, mas a preguiça é maior que a curiosidade. Porque é muito rolo esse cálculo aí. Não, pra você é rolo. Vai ter um nível de amostragem assim, muito alto, assim, né? Então é muitas horas de treino, assim, sobre essa coisa da... Agora, uma coisa importante sobre isso é: eu quero ser compreendido e por isso eu estou sempre observando minha comunicação. Quando eu estava lá em Floripa, e eu estava no meio do meu processo de transformação, no meio lá das rituais, das coisas, dos não sei o quê, das ayahuasca, de tudo, eu comunicava daquele lugar que eu tava, no meio do não sei o quê. Então as pessoas não entendiam. Murilo tá louco, virou hippie, né? Virou não sei o quê. E eles estavam certos. Eu tava meio louco mesmo. As pessoas captaram a comunicação, então perfeita, foi ótima. Mas ao longo do tempo eu fui amadurecendo e fui entendendo que, primeiro, eu preciso
eu vivi uma época desconectado da matéria, um pouco. Eu preciso estar conectado com a matéria e conectado com a comunicação de ser compreendido. Então, eu falei pra você aqui algo que eu nunca falei, que a mulher, a Renata Incorporada, falou, e isso guiou a mim. Foi uma mulher que eu convidei, quase que não convidava pra ir no meu retiro, que de repente ela incorpora um espírito de um caboclo, me abraça e fala uma coisa, um recado que muda o rumo da minha empresa. Eu não sei porque eu falei aqui, mas eu nunca tinha falado, porque isso, em algumas pessoas, é como se a pessoa, depois dessa, não vou ver mais o vídeo não, desliga o vídeo. Porque bate numa percepção da realidade da pessoa, do que é, do que não pode, do que existe, do que não existe. Então, eu tenho essa atenção, né? Mas agora eu falei já, então tá falado, tá ótimo. eu tenho essa atenção, sim, de não falar tudo em todos os lugares e, ao mesmo tempo, de não ouvir demais as pessoas, essa coisa de ouvir o cliente, né? Porque muitas vezes as pessoas estão apegadas a versões minhas antigas e ficam pedindo um outro Murilo que eu não sou, um outro Murilo que eu nem gosto mais desse outro Murilo, e tu tá pegado naquele aí. Desapega, moça, eu já desapeguei, por que tu não desapega daquele outro? Então, atenção para que esses feedbacks não externo, 49%. Tem que dar um check no meu interno, que ele é majoritário, ele tem as ações majoritárias. E uma coisa, Toledo, que moldou uma carcaça em mim, foi quando, na pandemia, eu passei 1 ano com meus seguidores caindo de forma linear. Uau. 1 ano, irmão. No começo, eu me lembro que no meu diário eu botava, caiu 500 hoje, caiu 1.000, eu ia botando quanto tava na minha agenda durante alguns meses, até que 1 hora eu percebi. Escrever é uma forma de autoconhecimento, de você se auto-observar. E escrevendo no caderno, os seguidores caindo, eu observei que, eu estou sofrendo com isso, porque eu estou hiper identificado com aquele número. Eu criei uma realidade de que aquele número sou eu. E quando aquele número cai, eu caio. Mas isso não é verdade. Porque eu sou, ponto. Eu já sou antes de existir Instagram. Eu sou. Então, não sou mais eu. Então, primeiro passo, vou parar de escrever no caderno e vou parar de ficar olhando o tempo todo. E vou soltar que eu estou vivendo uma coisa aqui muito diferente, que ninguém está entendendo. E eu não estou também em condições de explicar o que está acontecendo. E é isso. E aí foi quase 1 ano. Aí quando eu voltei para São Paulo e começamos a fazer Cacau Flow, o Cacau Flow foi quase que uma explicação. Olha, o rolê é esse. E aí, de 2 anos para cá, meus seguidores começaram a subir de forma tímida. Por quê? Porque o nível de pessoas que deixam de me seguir ainda é gigante. Que estão apegados à sua versão anterior. Que ainda... algumas coisas que, né? Como assim? Desapegado do resultado, você não tá louco, paradoxo maluco aí. Não. Doidice, ok? Isso é inviável, é utopia, é não sei o quê. Mas aí, sempre o check de, não, peraí. Eu sinto que eu estou comunicando o que eu estou vivendo, a minha verdade, é isso, então é isso. Vou seguir, né? Eu acho que faz uns 4 anos que eu perco, assim, uns 10 mil, 15 mil por mês, seguidores. Então, para meu Instagram crescer, eu tenho que, para crescer 1.000, eu tenho que ganhar 16 mil, para crescer 1.000. Até hoje isso? Até hoje. Uau! Ou seja, eu me lembro que eu olhava, eu não olho mais. Ou seja, você cresce muito, mas a troca é intensa. É troca de público muito grande. Eu olhava antigamente por trimestre. E era sempre 33, 35 mil que saíam por trimestre, ou seja, mais ou menos uns 10, 15 por mês. Faz um tempo que eu não olho. Mas eu sinto que ainda tem uma renovação grande, entra e sai grande. Mas já começa a subir, né? E mesmo, é claro que, vê só, é paradoxal. Eu não ignoro esse indicador, mas também não me hiperidentifico. Como assim, não sei o quê? É assim mesmo, é as duas coisas. É e não é. Porque a vida é isso, é e não é. Não tem que ser, como assim? Não, é isso mesmo. Eu olho, observo, valorizo, mas não me apego.
É que você veio de um universo onde você estava no... Apesar de você ter nichado no mercado lá quando você estava no stand-up, você falava com empresas, mas de certa forma, cara, quando você faz uma sketch lá do estagiário, serve para todo mundo. Então você pode ser popular. Conforme você vai caminhando e chegando onde você está chegando agora, querendo ou não, você está nichando, né? Tá nichando. Então, tá nichando. Sim, tô nichando, claro, De certa forma, você exclui muitas pessoas Sim. que talvez não estejam mais interessados nisso e que ainda não despertaram para isso. Porque para mim, o processo da autoconsciência e da espiritualidade, ele é inevitável. Ele é inevitável. Você despertou, eventualmente alguém vai despertar. Quem ainda não despertou, a qualquer momento vai falar, agora eu entendi que ele não estava bicho grilo, ele só estava acordando. Sim, eu recebo muita mensagem assim. De pessoas acordando? Relatando que deixei de te seguir porque não estava te entendendo, mas de repente chegou um negócio teu aqui, apareceu, e agora eu entendi o que é isso aí, agora tô contigo. Essa questão, né, eu já fui uma pessoa de massa, né? Eu já fiz programa no SBT. Eu fazia pegadinha no SBT. Caramba! Eu era reconhecido pelas crianças na rua e pelo motorista, o cara que tava no lixão da prefeitura lá, empanjado. Amigo da rua, sou Gan! Entendeu? Já tive essa experiência, já tive programa no Multishow também, no Comedy Central, então já tive uma experiência de massa e vivi esse mundo artístico de comédia de massa em que é sempre mais. Que o único caminho é ser mais. O único caminho é mais. Não tem outro caminho a não ser mais, mais, mais. E hoje em dia, foi um processo para mim também desapegar disso. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho um espetáculo de teatro que é um negócio que custa R$200 para ir. Ou seja... Maravilhoso. Eu ia tocar isso, que é a sua volta aos palcos, né, cara? A sua volta aos palcos. Que era um negócio que eu acho que muitas pessoas que te acompanhavam queria que você voltasse. Mas você quis. Eu quis. Sim. Você quis. Uma hora 51%. brotou, assim. 51% uma hora bateu. brotou à vontade, assim. E, mano, a história de criação do meu espetáculo Fé no Flow, ela é bem longa, assim, mas ela foi tantas levezas indicando que esse é o caminho. Tantas coisas, assim, aconteceram, assim. Eu posso contar um episódio, mas só fechando o que eu ia falar antes, que... Antes de ter o espetáculo, até um ano atrás, eu só oferecia coisas muito restritas, que era minha palestra, que é um cachê alto, só empresas contratam, então se tu não trabalha numa empresa tu não vai ver. Ou as experiências para líderes, que são ticket alto também, que são experiências íntimas para poucas pessoas e profundas e que é isso mesmo, é alto mesmo. E em certo momento... O externo também, né? Uma mensagenzinha assim, você agora só faz coisa cara, elitizada, só para os empresários, sei o quê. Cadê o Murilo que abriu os cursos de graça? Cadê? Então vinha essas coisas assim, que é o externo, que vem, e eu nem desconsidero, nem me hiperidentifico. É uma neutralidade assim de dizer, se essa mensagem chegou em mim, tem algo para mim aí. Então... Muitas vezes minha resposta é, eu não me engancho com nada, né? Eu não me engancho com resposta de ninguém. Eu não treinado na guerra, né? Foi treinado na guerra. Eu não me engancho com nada. É o que eu sinto no momento, respondo coisas assim vagas. É o que eu sinto no momento, enfim, eu nem respondo. Ou só dou um coraçãozinho pra pessoa e tipo assim, o que ela tá falando é mais sobre ela do que sobre mim. Ela tá vomitando coisas delas que eu nem imagino do que sobre mim, então tudo bem e tal. Mas, ao mesmo tempo, interessante. Ouço também, como um sinal da vida e tal. E aí, a Dani, né, você conheceu, né, ela tem um mestre espiritual na Índia que ela se conectou. É um cara que eu admiro muito, um grande professor espiritual, um mestre, um guru, né, que é uma palavra estranha de falar guru. No Brasil chega a dar guru, dá certo não sei o quê. Mas na Índia o nome que ele dá pra ele é guru. E eu acho ele um cara maravilhoso, incrível. Você conheceu ele, né? Sinto a vibe dele. Dani é muito conectada com ele. E Dani... uma vez chegou pra ele e queria fazer uma pergunta pra ele. E era um negócio público. Ela tava na Alemanha e tava na frente de todo mundo. E ela queria fazer uma pergunta muito pessoal. Que a pergunta era... ela queria perguntar...
a gente tava nessa dor de, Guruji, eu sinto que no momento estou fazendo algo restrito para poucas pessoas. E eu fico achando que, será que eu tô errado em fazer para poucas pessoas? Será que eu não devia fazer coisas que abrangesse todo mundo, que fosse mais para mais pessoas e tal? Ela queria perguntar, mas ficou com vergonha de estar num lugar público com plateia e fazer uma pergunta muito íntima dela. E aí ela perguntou outra coisa, meio distante dessa, mas mais ou menos assim, não lembro qual foi a pergunta, eu não estava lá, ela que me contou. E ele respondeu a pergunta que ela queria perguntar, sem ela ter perguntado. Ele falou... Ela perguntou outra coisa, ela falou, minha filha, você acha que você é Deus para querer salvar todo mundo, ajudar todo mundo? Faça o seu bem feito. Essas pessoas que você cuida, impacta, cuide bem delas. Faça bem, se você sente que é isso, é isso. Quem você acha que é? Que você tem que maximizar o impacto e ser o salvador que vai salvar o mundo? Não, isso não é seu papel, não. Fique tranquila. Seu papel não é esse, não. Seu papel é fazer o seu, fazer bem feito o seu, com amor. Então, mas surgiu o espetáculo. E o espetáculo me abriu para algo acessível por R$100 a meia entrada, né? Em alguns lugares até menos. Então, aí vai para outro lugar, né? E o espetáculo Fé no Flow é o meu máximo entusiasmo. Tá animadão. Ali é onde você tá se realizando hoje em plenitude, assim? Ali tanto no processo de criação, para criar, como no processo de entrega, ir lá, entregar aquela energia e tal. E apesar de ser algo que tem um roteiro, porque tem um jogo de luz, tem banda, é um espetáculo, né? Que tem toda uma coisa. A cada apresentação eu me energizo de estar experimentando. A cada apresentação, irmão, eu falo 1h30 para fazer experimentos, para no meio disso fazer testes, tipo A/B, 4 testes de 6 segundos. 4? Eu falo 1h30 para... Em 1h30 eu faço mais ou menos 4 testes de 5 a 10 segundos cada teste, que é o polimento do time do milésimo de segundo que eu demoro entre falar isso e isso para poder criar um clima ou de emoção ou de risada. E eu adoro fazer isso, que era o trabalho da comédia, né? Que é o ourives do timing, que é uma delícia, né? E que o fato de ter um roteiro bem certo, porque 99% do espetáculo é igual, 97% é igual. Nesses 3%, eu gosto de ficar, bota isso aqui, que também não pode aumentar o tempo, né? Pra botar coisa nova, tem que tirar. Então eu fico nisso, e cada plateia, e a equipe que eu tô, a minha banda são amigos meus, a produção é maravilhosa. A minha filha grande falou, papai, eu posso viajar com vocês pro show? Eu falei, pode, filha, pode viajar com o pai pro show, sim, filha. Pode, o pai vai. Aí eu fico, a minha filha vai comigo pra Brasília, passar, eu e ela, ficar lá. Aí nem entra no meu indicador de final de semana fora de casa. Se a Tina vai, então... Aí, produção, pode marcar mais final de semana aí que a Tina vai comigo. Agora no Rio, vai a família toda. Vai ser agora há pouco. 5 e 6 de abril, Rio de Janeiro, teatro lindo. Aí já tem, 2025 ainda tem Salvador, ainda tem BH, ainda tem João Pessoa, vai ter Sorocaba, enfim... Grandes cidades assim, não muitas cidades, porque eu também quero ficar em casa, né? Demanda, né? Demanda. Quero ficar em casa. Gosto também de ficar sábado e domingo em casa, sem fazer nada também. Mas adoro esse espetáculo. É uma delícia ir. Pra mim, eu assisti, achei maravilhoso, genial. Vou dizer o que é, eu quero que você diga o que é depois. Pra mim foi... Você entra como um comediante, como você sempre foi. Então é engraçado, é divertido, é leve. Tem um ar extremamente provocativo que faz a gente refletir sobre a vida. Então ele traz autoconsciência, autoconhecimento. E obviamente que, como você é muito artístico, você introduz música, você introduz luz, você introduz show. Ou seja, para mim é algo único que eu nunca tinha visto antes na vida.
foi um negócio completamente novo que você introduziu. Você criou essa categoria, não existe essa categoria. O que é o Fé no Flow? O Fé no Flow, eu me inspirei muito no Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele fazia aula-espetáculo, ele falava. Que basicamente era uma aula hiper engraçada, divertida. Ele não tinha luzes, teatro, mas ele já chamava de aula-espetáculo, porque não era uma aula normal. Tinha essa camada de ser Ariano Suassuna falando, né? E eu comecei chamando de palestra-espetáculo. Palestra-espetáculo. Mas depois eu tirei a palestra, deixei só espetáculo. Sensacional. Depois que eu fiz, eu ganhei a confiança de dizer isso aqui é um espetáculo. Falar que é uma palestra não restringe. Falar que é um stand-up restringe. Pensei em chamar de wake-up comedy. Já pensei. Legal. Vocês têm esse negócio de nome, né? Eu gosto de dentro da empresa, eu falando com o Rodrigo, como é que ele fala assim, não, aqui na verba divina. O que é verba divina, cara? É o nosso financeiro. O verbo divino é o marketing. É o marketing. Isso tudo é seu, né? Acaba que o campo vira... Assim, eu que começo essas coisas, mas acaba que a empresa vira cultura, né? Vira cultura e a gente fala essas coisas, né? Que é lembrar, né? É lembrar que tudo é divino. O verbo divino é lembrar que a nossa comunicação tem que vir com integridade, com verdade, porque o verbo é divino, é o verbo que criou tudo, o verbo fez tudo, então o que é que vamos comunicar? A extrema verdade. Não tem firula, não tem, não. Ingressos esgotados. Sobrou um assento? Então não é esgotado, pessoal, não pode falar isso. Tem que ser o que é, entendeu? A integridade do verbo, né? Verbo é divina, o dinheiro é sagrado. O dinheiro é sagrado, então tratar o dinheiro como sagrado. A gente vai estar atento aos custos, sim, porque tudo é sagrado, é energia. Então, a gente gosta de botar nome nas coisas assim. Irmão, maravilhoso. Esperei muito por esse tempo. Obrigado, foi incrível. Muito feliz de ver essa sua nova fase, irmão. Muito feliz. Dá pra ver no rosto, um Murilo diferente. A gente se apega assim ao passado, porque você foi um cara muito engraçado, mas nada melhor do que a verdade, a gente percebe. Sim. Obrigado. Valeu, irmão. Muito feliz de estar próximo de você. Eu te vejo, eu vejo a tua força assim, e você é um mestre de dançar entre a matéria e a não matéria. Porque eu sei que você tem uma jornada de olhar para dentro de coisas aí que a gente conversa maravilhosa, e ao mesmo tempo que você domina a matéria e sabe como criar coisas, criar negócios, fazer o fluxo das coisas, da energia financeira se movimentar. Então, esse é o futuro do empreendedor, né? Um empreendedor que espiritualidade nos negócios é ganhar dinheiro com paz de espírito. Espiritualidade dos negócios é considerar o invisível na equação. É considerar que o invisível também tem que estar na equação. É considerar que sentir é um dado. Quer ser data-driven? Então pega esse dado, o dado do sentir, o dado do coração. Dado este que vem do mistério. Como é que a gente não vai considerar um dado que vem do mistério na nossa equação para tomar decisão movida a dados? Tem que considerar também. E sinto que a gente já sabe, né, que o assunto comunidade nos uniu, né? Criação de comunidades, né? Tecnologias por trás de criação de comunidades. E eu sinto que tudo que a minha empresa faz, a Despertar, tudo que a Despertar faz, eu falo pro time assim, pessoal, ó que frase estimulante do líder, pessoal, a gente não tem ideia para onde a gente tá indo. Eu quero deixar claro isso, viu? Por favor. Não venha ninguém dizer que sabe pra onde tá indo aqui, pelo amor de Deus. Porque a gente não sabe. Porque qualquer lugar que a gente falar, que a gente sabe onde tá indo, a gente vai limitar pra onde a gente tá indo. Porque tem um lugar que a gente tá indo que é mais interessante, mais surpreendente do que qualquer possibilidade que a nossa imaginação, limitada por esses 5 sentidos limitados, é capaz de descrever. Então não me venham com nada de visão de futuro, pelo amor de Deus. Proibido aqui. Que demais. A gente não sabe para onde tá indo. Eu sinto que tudo que a gente faz isso é que eu sinto, né? É como se a gente estivesse fazendo uma parte
que lá na frente, quando a gente descobriu o que essa parte era necessária. E a minha pista é que tem a ver com criação de comunidades. Já está acontecendo criação de comunidades, claro. Nosso Mastermind, a nave é uma comunidade, o pessoal da PC é uma comunidade, mas é a comunidade de outro patamar. É quase que, eu falo o OPC, né, o ponto cego, eu digo que depois eu descobri que o OPC é onboarding para a comunidade. A gente tá fazendo, eu sinto que a gente tá emitindo um bate-sinal, assim, tipo do Batman, assim, uma frequência, jogando, que não é para todo mundo, mas que é para um tipo de pessoa muito específico, que é os líderes, os seres humanos que são bons com a matéria, bons com a energia financeira, bons com os business models das coisas, com o visível, mas que estão vendo o bate-sinal, que é sobre o invisível, e estão dizendo, eita, porque o ponto cego na landing page não fala o que é. A landing page do ponto cego é assim, o ponto cego em 44 palavras, aparece uma nuvem de palavras, 5 palavras bem aleatórias. Se você vê essas palavras e sente que é para você, venha. Na nossa landing page não tem assim, após o ponto cego você vai conseguir. Não tem. Por quê? Porque eu quero que venham as pessoas que sentem um chamado sem saber o que é. E aí já são mais de 250 já esses humanos. Uau. Que passaram por essa experiência. Então, eu não sei o que é, mas tem a ver com novas formas de viver. No espetáculo eu falo, né, que esse modo de vida que a gente vive hoje em dia, urbano, materialista, que materialista, o Michael Singer fala, materialista não é a pessoa que está tudo querendo dinheiro. Não, materialista só pensa em dinheiro. Não, materialista é quem acha que a solução dos seus problemas pode vir do externo. Olha, isso é materialista. Nunca uma mudança externa vai resolver uma dor da tua alma. Tu vai mexer no externo, vai dar uma mudadinha, mas só vai deslocar a dor para outro lugar e só a mudança interna traz. Então, esse mundo materialista, urbano, apertado, controlado, apegado, barulhento, a gente vai descobrir um dia que isso é um jeito pré-histórico de vida. A gente vai lá para trás e vai dizer, uau, como era aquela pré-história. Era urbanização, asfalto, carros, gases, oxigênio ruim, pouca planta. Não pise na grama. Ninguém pisa na grama, tem uma placa. Não pise na grama. Vai ter um museu com a placa, não pise na grama. Assim, sério, eles tinham isso aí. Porque e abraçar a árvore era uma piada do mundo corporativo. Abraçar a árvore, porque bom é abraçar o poste da Faria Lima. Abraçar o poste é que é bom. E a gente vai descobrir. Então, eu sinto que a gente está preparando os moradores para essa nova realidade. Maravilhoso. Segue esse cara. Se você ainda não entendeu ainda, você vai entender. Meu irmão, obrigado. Foi Glória. incrível. Glória. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, segue nós. Maior parte das pessoas que estão aí não segue nosso episódio. Então você não recebe episódios incríveis como esse. Então se inscreve para receber episódios incríveis como esse. Um beijo para você. E até a próxima semana!